mais uma vez para a gente aprender juntos mais uma história da Palavra de Deus. Você sabia que Deus tem um plano especial para as nossas vidas? Deus tem uma história linda escrita para cada um de nós. Hoje nós vamos conhecer a história de um homem muito especial. O nome dele é José. Muitas coisas aconteceram na vida dele para que o plano de Deus fosse cumprido. E eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e ir acompanhando a história de José junto comigo. A história dele é bem grande e tem muitos detalhes na Bíblia. Então, à medida que eu for contando, você vai passando as páginas aí na sua Bíblia para acompanhar junto comigo, tá bom? Então você vai abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Vamos lá? Gênesis, no capítulo 37. Lembrando que o capítulo é esse número grande que tem aí na sua Bíblia. O número grande é o capítulo e o pequenininho é o versículo, tá bom? E aí, à medida que eu for contando a história, vocês vão passando, vai aparecer aqui no cantinho o versículo que eu tô falando e você vai passando aí na sua Bíblia, tá bom? Bom, a história de José começa falando do pai dele e conta que Jacó tinha uma família muito grande. Jacó tinha 12 filhos, e Jacó amava todos os seus filhos. Mas José, que era o filho mais novo, ele era muito especial para Jacó. Porque quando José nasceu, Jacó já era velhinho e Jacó mostrava para todo mundo o quanto ele amava José. Um dia, Jacó deu um presente para José, uma túnica, uma roupa bem bonita, sabe? Mas vocês acham que os irmãos de José ficaram felizes quando viram o presente que José tinha ganhado do pai dele? Eles ficaram muito zangados. Os irmãos começaram a reclamar, disseram coisas muito feias sobre José. E eles tinham inveja, sabe por quê? Porque o pai gostava mais de José do que deles. Certa noite, José teve um sonho. No sonho, ele e os irmãos estavam no campo amarrando feixes de trigo. O trigo de José ficou de pé e foi rodeado pelo trigo dos irmãos. Depois disso, o trigo dos irmãos começaram a se curvar diante de José. Que coisa estranha, não é? Os trigos se curvando como se o trigo de José fosse um rei. Quando acordou, José contou o sonho para os irmãos. Mas quando os irmãos ouviram o sonho, os irmãos ficaram muito bravos com José, porque eles achavam que José queria mandar neles. Que José queria ser um rei. Os irmãos de José começaram a sentir um ódio crescer dentro do coração, um sentimento muito ruim que leva as pessoas a fazerem coisas muito feias. E aí, José teve outro sonho. Dessa vez, José sonhou que 11 estrelas, o sol e a lua se curvaram diante dele, como se ele fosse um rei de novo. Olha, de novo José contou o sonho para a família e vocês não sabem o que aconteceu. Ele levou uma bronca até do pai. Todo mundo dizia que José estava se achando. E esses sonhos acabaram deixando os irmãos ainda com mais raiva dele. Como Jacó era dono de muitas ovelhas, um dia ele mandou seus 10 filhos mais velhos cuidarem das ovelhas lá no campo. Só que Jacó ficou preocupado, porque os filhos estavam trabalhando longe de casa. E aí chamou José e pediu para ele ir lá ver se estava tudo bem com os irmãos. Quando os irmãos viram que José estava chegando, começaram a caçoar dele. Lá vem o sonhador. Foi aí que os irmãos tiveram uma ideia terrível. Eles estavam com tanta raiva de José que decidiram se livrar dele. Primeiro, jogaram José num poço sem água, para ver se ele morria lá dentro. Mas aí, eles viram uma caravana de vendedores que estava passando e resolveram vender José como escravo. Nossa, imagina só como José deveria estar. Os próprios irmãos fazendo mal para ele. Que coisa mais triste, não é? Bom, como os irmãos sabiam que o pai iria perguntar onde José estava, eles inventaram uma grande mentira. Eles mataram um bode, encharcaram a roupa de José de sangue e depois voltaram para casa e mostraram aquela roupa para o pai. O pai ficou triste e chorou muito porque achou que algum animal tinha matado José. Então, os vendedores levaram José para ser escravo lá no Egito.
Deus tinha uma missão muito especial para José e viver no Egito fazia parte do plano de Deus. Mas a continuação dessa história você vai descobrir na semana que vem. Nós podemos aprender coisas muito importantes com essa primeira parte da história de José. O jeito que o pai tratava José acabou despertando a raiva no coração dos outros filhos. Os irmãos, que deveriam ser amigos, companheiros, pelo contrário, odiavam José e acabaram vendendo ele como escravo. Não podemos deixar que esses sentimentos ruins entrem no nosso coração, porque eles acabam levando a gente a ter atitudes que não agradam a Deus. José não sabia, mas os 2 sonhos que ele teve tinham tudo a ver com o que Deus havia planejado para ele. Às vezes, acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende o motivo, mas devemos confiar que tudo faz parte do maravilhoso plano de Deus para a nossa vida. Devemos nos lembrar que nada acontece sem a permissão do Senhor. Quando José estava lá no fundo do poço, Deus cuidava dele. Os irmãos desistiram de matar José e venderam ele como escravo. Foi Deus quem guardou a vida de José. Deus estava com José em todos os momentos, até quando ele foi levado para o Egito. E Deus também está sempre do nosso lado, mesmo quando coisas ruins acontecem. Deus cuida de nós. E saber que Deus nos ama é muito bom, porque nos ajuda a vencer as dificuldades. Nossa vida é a prova do cuidado de Deus. E agora nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por todo o cuidado que Ele tem por nós. Oremos. Papai do céu, muito obrigada pelo dia. Abençoe minha família, meus amigos. Abençoe minha mãe, que cuida de mim. Abençoe, muito obrigada por falar, andar, brincar. Muito obrigada pelo alimento, pela casa. Muito obrigado por cuidar de todos nós. Até quando nós não precisamos das coisas, o Senhor dá. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Você já deu uma olhadinha no nosso Instagram e viu tudo que tá rolando esse mês no nosso Kids Game? Nossa competição está demais, as crianças estão arrasando e eu quero saber quem é que vai ganhar esse Kids Game, hein? E assim que terminar o vídeo, ouve a música que eu vou deixar linkada aqui embaixo, porque ela tem tudo a ver com a nossa história de hoje. Te espero semana que vem com a segunda parte da história de José. Um beijo, tchau!